Então, para todos, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Sala Privada. Vamos hoje falar de um tema muito pertinente e que cada vez mais, e infelizmente, está na ordem do dia. Vamos falar de amar-te e respeitar-te no namoro, um tema para o qual temos um convidado, para além do Dr. Nuno Trovão, que é a minha companhia assídua nestes programas. Hoje temos o Dr. Luís Pinheiro, psicólogo também na Clínica Marcadamente, a quem agradeço desde já ter vindo connosco e estar connosco nesta noite no Sala Privada. Apresente-se um bocadinho, ou apresenta-te. Eu acho que nós aqui tratamos de tudo, claro, portanto sim, deixamos tranquilo. aqui o você. Luís, apresentar-te então sobre aquilo que fazes, o que fizeste, Claro. agora estás aqui em Famalicão. Claro que sim. Desde já, obrigado pelo convite. Portanto, o meu nome é Luís Pinheiro, sou psicólogo, trabalhei durante 2 anos na Associação Plano I, que é uma associação sem fins lucrativos, que tem como principais objetivos lutar contra vários tipos de violência e discriminação. Trabalhei diretamente em 3 projetos diferentes, no Centro GIS, que era um centro de respostas para as populações LGBTI, que também é em si um gabinete de apoio à vítima para vítimas de violência doméstica, no programa de prevenção de violência no namoro, que era um programa que foi desenhado com intervenção escolar para 7º e 8º anos nas escolas de Matosinhos, e depois colaborei também num projeto chamado GIS Vai à Escola, que era um projeto de combate ao bullying homofóbico em contexto escolar também. Portanto, tudo a ver com aquilo que nós vamos falar aqui hoje, amar-te e respeitar-te no namoro. Nuno, vamos fazer só aqui uma introduçãozinha a este tema, que é sem dúvida alguma, e como eu disse na abertura do programa, continua na ordem do dia, infelizmente. Continuamos a ouvir falar cada vez mais na questão da violência do namoro. Acho que começa-se mais novo ainda, não é? A sofrer este tipo de violência, que às vezes no início achamos que é amor, não é? Ela gosta mesmo de mim, porque esta ciumeira só pode ser amor, não é? E depois a coisa começa a descontrolar. Sim, é isso. Boa noite também, antes de mais. Marta, é isso mesmo. Nós escolhemos este tema porque também estamos em época, se as pessoas forem consultar aos mídia, de consciencialização, em mês de consciencialização para o combate à violência no namoro também, porque esta realidade, eu não sei se infelizmente, também felizmente, se eu falar mais. Porquê? Porque também a verdade é que esteve muito tempo no silêncio. Começou a ser matéria de estudo e começamos a estudar isto, os números foram sempre saindo salpicados num telejornal ou outro, as vítimas mortais ou as vítimas de ferimentos graves, por agressões graves em violência doméstica. E, portanto, se calhar todo este fervor, quero crer que vai ter resultados positivos e no sentido de consciencializar mais as pessoas, quer para a busca de ajuda, quer para a proteção quando se veem já a enredar por um caminho com alguns sinais de que poderá haver um risco de violência, e também para uma certa educação, porque eu acho que, mas o Luís vai ser a pessoa mais indicada, isto parte também muito de alguns padrões que são interiorizados desde cedo na educação das pessoas, na nossa sociedade, e que se calhar podem ser modelados a tempo, e daí começarmos a falar agora na violência no namoro, ou seja, a própria violência doméstica já em si, os próprios conceitos querem dizer que a pessoa não tem até que estar casada, não tem que ser entre marido e mulher. A violência doméstica é dentro de um contexto que há uma relação de proximidade, de uma certa cumplicidade ou até de uma interdependência, seja financeira, seja emocional, haja ligações familiares mais diretas ou indiretas, ou uma situação de relação consumada, ainda que não. Pois aqui o problema do consumado é que dá muito que falar. O que é um namoro, o que é só uma relação de fogo de palha de verão, enfim, mas começa cedo. Porquê? Porque já se notam alguns comportamentos que se confundem com uma relação afetiva e o que é suposto acontecer, a proteção ou hiperproteção, o que é o ciúme, e já o que é uma certa paranoia, e que comportamentos justificam depois algumas reações ou não, que não justificam. Portanto, é um tema que está assim na ordem do dia, e que
E acho que tem muito para falarmos em termos de que tipos de comportamentos podem ser abusivos. Exatamente. Não só os físicos, penso que é óbvio para toda a gente, embora em algumas culturas e até na nossa se pudesse ouvir antigamente se calhar aquela pessoa já não gosta de mim ou já não me dá tanta atenção, deve ter outra porque há muito tempo que nem sequer me dá um safanão. Isto é muito triste, mas isto ouvia-se. E ouvia-se entre o marido e a mulher, exatamente, não metes a colher, não é? Exatamente. Mas pronto, agora se falarmos do o controlo, por exemplo, dos telemóveis, do e-mail, o exigir a supervisão, a inspeção e o querer controlar as companhias, com quem se vai, com quem se vem, etc., também é em si uma forma de intrusão e de abuso a nível mais psicológico, que pode começar nas relações, sobretudo quando há assim, são relações mais imaturas, próprias da idade, e se julga que adotar alguns comportamentos tipo faz parte do que é construir uma relação. Não é? Isso realmente, e nós vamos focar-nos muito nesta questão do namoro e nesta geração mais nova, mas o que é certo é que este comportamento também nos casais também é exatamente a mesma coisa. Estamos aqui a falar exatamente da mesma coisa, deste controle muitas vezes abusivo, que depois há aquelas linhas que são muito ténues, infelizmente, não é? E parte-se para a violência muito rapidamente. E o que é certo é que, apesar de cada vez mais se falar sobre este tema e se tentar mentalizar as pessoas para a gravidade desta situação, para que as pessoas possam falar abertamente, para que as pessoas de fora possam ajudar-se a perceberem que é certo é que os números estão aí e infelizmente ainda morrem mulheres e homens vítimas de violência doméstica. Mas vamos focar-nos aqui nesta questão do namoro e pedi então ao Luís para nos falar um bocadinho para já da importância deste... existe, e eu assisti, creio que o ano passado, já estamos em 2020, o ano passado, as escolas a terem um cuidado muito especial nesta questão da violência do namoro e a levarem este tema muito, muito importante. É sem dúvida alguma importante, mas também assustador que esta malta nova ainda tenha um bocadinho este tipo de comportamento, não é? Portanto, no ano passado e entre 2018 e 2019, a Secretaria de Estado para a Igualdade fez um trabalho muito importante no âmbito do combate à violência doméstica e violência do namoro, estabelecendo e desenvolvendo a própria estratégia Portugal Mais Igual, que tem um eixo específico para a questão da violência no namoro em contexto escolar e a questão da igualdade de género, que é o tema que está por base da própria violência no namoro e violência de género. Porque se nós repararmos também nas características do crime da violência doméstica, principalmente, porque na violência do namoro o fenómeno é um bocadinho diferente, mas na violência doméstica temos um crime que acontece maioritariamente em que o agressor é o homem e que a vítima é a mulher. Com isto não estou a dizer que não haja vítimas homens, que claramente que sim, mas a grande maioria apontada e vista nos dados são as mulheres. Ou seja, está aqui claramente um efeito de género que tem a ver também com os papéis culturais e sociais que são atribuídos ao homem e à mulher, que continuaram a perdurar. Se nós, por exemplo, compararmos o Código Civil do Estado Novo com o nosso novo Código Civil depois de 74, vemos uma mudança brusca relativamente aos direitos das mulheres e o papel das mulheres na sociedade. E a questão é que o Estado Novo não foi assim há tantos anos e ainda temos muitas gerações a educar, tanto no âmbito da docência como agora avós e avós que educam os seus netos e as suas netas ainda muito daquilo que eram os modelos mais tradicionais do Estado Novo. Isto tem uma implicação direta. Nas escolas, o que nós vemos aqui, até com o aparecimento da tecnologias, como eu não estava a falar, são novos mecanismos de violência do namoro que não existiam há 10, 20 anos atrás. O controlo de quem adiciona ou deixa de adicionar no Facebook, ou quem segue ou não no Instagram, com quem fala ou deixa de falar, a troca de fotografias de cariz íntimo e sexual, que é algo muito massificado nas escolas atualmente, nas gerações mais novas. Ou seja, há um conjunto de formas e de mecanismos de violência novos que estão a ser atualmente estudados no âmbito da violência no namoro, que têm um impacto enorme até na própria
a exploração desta assimetria de poderes que ainda existe maioritariamente entre os rapazes e as raparigas. Mas está a ser feito um trabalho de fundo muito grande a nível da prevenção, que é o que tem de ser feito, porque durante muitos anos Portugal apostou sempre nos modelos mais remediativos, não só na área da violência no namoro, mas noutras áreas transversais. E acho que agora estás a apostar num modelo mais preventivo, e acho que passa muito por aí. Mas lá está, estas questões, começando demasiado culturais, e senti durante muito tempo, e acho que é uma reflexão geral, não podem ser intervenções pontuais, não pode ser um psicólogo, um técnico que vá a uma turma uma vez no ano que vá fazer a diferença, porque isto não faz diferença. O que faz o que devia fazer diferença, e isto que eu acho que é importante, é uma formação global do papel na escola, também dos alunos e das alunas, numa uma formação enquanto cidadãos e cidadãs ativos, e compreendam a questão global dos direitos humanos e também esta questão da própria violência e os limites. Eu acho isso muito importante, aliás, até acho que já falamos aqui noutros programas, mesmo na questão da educação sexual. Exatamente. Não é? De falarmos que o que se faz é bom, mas que não é o suficiente. E que se calhar às vezes nem são as pessoas mais indicadas, os professores não são as pessoas mais indicadas para falar destas questões em relação à educação sexual, e muito menos nestas questões também daqui da violência no namoro, porque lá está, acho que está todo um bocadinho, não é? Vou seguir aqui este guião e chego aqui e digo, e está feito, ok, já fiz a minha parte. Sim, não é? E sem uma depois, formação dedicada é muito difícil, por muito boa vontade até que haja. E depois corre-se o risco das interpretações, não é? Que é um bocadinho isso que às vezes que acontece, as más interpretações, e esta malta às vezes faz quase de propósito para perceber ao contrário. E então tentar explicar aí aos mais novos que o facto destas questões que nós estamos aqui a falar, que às vezes para eles é uma coisa simples e corresponde a amor, não é? Um gesto de amor, o saber quem é que enviou uma mensagem à namorada, ou o que é que a namorada esteve a ver, e vice-versa, não é? Porque a gente às vezes tem aquela tendência a dizer que são só os rapazes a agredir, mas não, há mulheres que também o fazem, mas de qualquer das formas, de acharem que isto que é muito normal e que é um sinal de amor. Ainda existe muito isso, não é? O que é um bocadinho creepy, né? Existem um conjunto de crenças ainda que estão estabelecidas nas nossas relações de intimidade, que criam muito esta questão de legitimar aqui a violência, a questão, por exemplo, do ciúme como forma de amor. É muito vista ainda atualmente. Se nós formos às escolas e perguntarmos aos alunos e às alunas que lá estão se acham que o ciúme é uma forma de amor, a grande maioria vai dizer que sim. Porque foram educados para isso. As telenovelas, existe ali uma romantização à volta de um sentimento que por si é um sentimento negativo, porque ninguém, quando está a sentir ciúme, está a sentir algo positivo. Não existe uma ativação positiva do ciúme, mas existe uma romantização do mesmo. Exatamente. Isto tem um impacto na grelha de leitura e de interação entre os jovens. A questão mesmo, por exemplo, da questão da partilha das passwords e dos acessos como sinal de confiança, porque se confiasses em mim, davas-me acesso livre ao teu Facebook, ao teu Instagram. Isto são barreiras que não podem ser quebradas em nenhum relacionamento, porque se formos às bases de um relacionamento saudável, a confiança é capaz de ser um dos elementos centrais, e a confiança pressupõe exatamente isto. Ela pressupõe que as pessoas sejam livres e que confiem explicitamente, sem necessidade de haver provas constantes da necessidade de confiança. E isso é muito importante. E na tua experiência e nas idas às escolas, sentes que ao falares deste tema a miúdos, obviamente, que levam as coisas a sério, ou fica ainda assim muita coisa, acham que ok, aqueles os risinhos e chega-se lá fora, né? Faz-se exatamente o contrário do que se ouviu. Estamos numa fase, não quero generalizar, claro, mas ainda há aí muita malta nova que simplesmente não encaixa essa informação. Há muita pedra para partir ainda, mas também a verdade é muito complicado trabalhar nas escolas um conjunto de valores quando depois eles chegam a casa. Exato. E os valores de referência são outros, onde temos violência normalizada em contexto familiar, mesmo em termos de educação, quando os pais continuam a bater aos filhos e às filhas de modo corretivo de comportamento.
como é que nós depois podemos dizer que isto não é um modelo que eles devam usar noutras relações e passando aqui a relações do namoro, mesmo as relações interpessoais entre eles, como é que nós podemos dizer que o adulto está legitimado a bater numa criança porque ela não teve um comportamento que seria o adequado para a sua idade e para o momento em que estava, mas depois não podemos dizer que entre eles, quando eles acham que o comportamento do colega não foi o ajustado, que não possam recorrer à violência. Ou seja, são dois comportamentos e 2 pesos e 2 medidas. Ou seja, enquanto nós continuarmos a ter esta disparidade entre a educação da família e a educação na escola, a família ganhará sempre, porque a verdade é que os jovens passam muito mais tempo e em termos educacionais recebem-no muito mais em casa do que na escola, e ao longo dos últimos 10, 20 anos a escola também tem-se desresponsabilizado da educação enquanto indivíduo, tem-se focado mais na questão das matemáticas, das ciências, do conhecimento científico e pouco na formação do indivíduo. Houve várias tentativas ao longo das últimas décadas, mas nenhuma foi efetivada mesmo real desta educação. Ou seja, o que eu sinto é que por mais trabalho que se faça, que tem vindo a ser feito, porque é importante também salientar as coisas positivas que têm vindo a ser feitas em Portugal, ainda é muito caminho, o caminho ainda vai continuar. Estamos a pedir alterações culturais, e as alterações culturais demoram muito tempo a se mudar. Ainda agora estavas a falar da questão da violência não ser só entre rapazes, portanto, do agressor homem, exatamente. Também temos aqui de pensar nos casais de pessoas do mesmo sexo, que também existe violência da mesma maneira que existe nos outros, porque às vezes há a ideia que há mais ou menos violência neste tipo de casais, e não, é exatamente igual. Ou seja, todas as formas relacionais estão igualmente expostas a este fenómeno da violência do namoro e violência doméstica. Como é que se explica... Nuno, estás à vontade para intervir? Eu estava aqui a pensar, e também querendo reforçar um bocado os aspectos positivos do que se faz, e a instilação de confiança e de esperança também é sempre um mecanismo para a mudança, eu acho. Queria só salientar, eu durante o meu percurso escolar nunca tive uma sessão em que fosse um convidado, digamos, especial, complementar a formação do professor, e eu estava aqui a pensar, quando se diz isto, as escolas estão a investir devido à competitividade do mercado e à pressão das médias e das notas, a investir em produzir resultados, portanto, resultados, sucesso escolar, aproveitamento. E os professores também e os docentes estão mais desgastados com tudo isso e com burocratizações e aquilo que nós ouvimos também nas notícias, e portanto é normal que sejam mais cansados ou menos disponíveis para assumir papéis que normalmente se incutiriam à família, não é? Ou até sentir um bocado esta frustração, não vale a pena eu tentar partir pedra e formar o indivíduo, educar para a cidadania, se em casa o meu trabalho vai ser desfeito ou até desvalorizado. Depois temos muito isso, as pessoas, em casa disseram-me que eu não sei o que é e que não posso estar a ouvir isto aqui. Portanto, acho que é um trabalho mesmo muito difícil, como tu dizes, mudar culturas. Agora, também acho que isso pode acontecer, por exemplo, se há famílias que começam a reciclar lixo, porque o miúdo veio da escola a ensinar que aquilo e aquilo e aquilo, se calhar há outros comportamentos que a pouco e pouco vão entrando. Ou então, pelo menos, o que às vezes a gente vê, que aprendam pela negativa. Exato. Ou seja, aprendem na escola um modelo que pensam resultar melhor e ser mais adequado do que aquilo que até veem em casa que não corre tão bem, também que os deixa sentir mal. Não é? Sim, portanto, o facto de podemos estar a falar disto também. O que se passa em casa seja exemplo e que ele não queira repetir. Exatamente. Temos que ter fé que isso existe a maior parte das vezes. É isso. E acho também que, portanto, muito importante para quem nos está a ouvir, deixar assim, aqui agora entre parênteses, algumas notas-chave. As formas de violência podem ter várias formas, desde agressões físicas ou verbais, insultos, ameaças, psicológicas, estabelecer aqui um controlo excessivo, um domínio de onde é que vais, o que é que vais vestir, com quem, mas devias era estar não sei onde ou comigo. Portanto, isto é uma forma de agressão. E estava a pensar, quando falaste um bocado agora neste uso massificado de mensagens de cariz assim erótico ou com nudez, pode ser uma agressão também ao outro, ou seja, se não é uma coisa que está permitida na relação que aconteça e alguém
faz esse uso para outras pessoas, não é? Vindo essa pessoa depois a ser envergonhada ou a sentir-se atingida porque aquela pessoa expôs a sua... exatamente, expôs as fotografias de ambos, há casos assim até inspirar séries, também é uma forma de agressão, ou a chantagem, portanto tudo isto é violência, tudo isto pode rapidamente vir a assumir todos os critérios necessários para ser considerado um crime até público e denunciável por toda a gente. E portanto, quer para os mais velhos ou para os miúdos, como já temos falado dos miúdos e graúdos, é importante perceber que estes comportamentos, e não dizemos que são errados ou que são a violência ou que são abuso porque nos apetece, é porque há muita gente que já estudou isto, várias ciências sobre relações humanas, direito, o que é que é digno, o que é que não é digno, e se chega à conclusão que ssão experiências que depois têm resultados muito negativos na formação do indivíduo, problemas psicológicos, problemas a lidar em sociedade. Portanto, todos estes conceitos que se falam e que se quer consciencializar é para formar pessoas melhores, mais felizes e capazes de fazer outros felizes. Portanto, deixar só este parênteses aqui para se calhar, para quem não estivesse muito bem de acordo ou perceber porque é que estamos a falar disto e o que é esta violência. Sim, e também o que é que se pode fazer para mudar? E outra questão aqui, a propósito de dizeres que é um crime denunciável, não se pensar pelo facto de serem adolescentes que não têm que ser responsabilizados, porque ainda acontece muito isso de acharem que há os enquadramentos legais próprios, sim. São novinhos, e a partir dos 16 já não se é só assim uma criança. Acho que é importante que se tenha essa consciência, que se deve denunciar independentemente da idade, porque realmente é o que diz, isto começa depois uma questão que depois vai crescendo. Claro. E se não for punível uma criança, pode ser punível se calhar o responsável ou o educador, não é? Sim. Porque é que aquilo está a acontecer, porque é que aquele comportamento está a acontecer. Porque depois é o que eu digo, isto depois são espirais que rapidamente podem evoluir para aquelas situações que infelizmente vemos aí em aberturas de jornais que infelizmente nos trazem ainda estas imagens violentas nos últimos casos. Falando aqui um bocadinho em casos concretos, em questões concretas, Luís, de violência, falamos obviamente na violência física, na psicológica, mas até onde começa, aliás, onde começa a questão da violência ou do extrapolar dos limites de uma relação saudável? Claro, parece um bocado antagónico, mas são poucas, pelo menos pela minha experiência, pelo aquilo que também a literatura nos diz, são poucas as relações abusivas que começam por violência física. A violência física normalmente aparece num estado muito mais avançado já de deterioração da relação, porque inicialmente começa com comportamentos muito subtis, que às vezes muito camuflados de preocupação, assim, formas muito veladas de controlo, com quem é que passaste o intervalo, o que é que vais fazer no fim das aulas, com quem é que estás a falar, ou seja, são comportamentos que para quem não está habituado a estas questões parecem comportamentos normais, normalizados, sem nenhum tipo de malícia, mas depois quando são contextualizados numa grelha de comportamentos, porque depois isso não é um comportamento isolado, apesar do crime de violência doméstica, que é o crime que também sustenta a violência no namoro, estamos a falar do mesmo crime, diz que é um ato isolado ou contínuo, pode ser um ato único, em si já é uma forma de violência no namoro, mas também sabemos que quando estamos a falar da componente legal, é muito difícil comprovar outras formas de violência, ser a violência física ou sexual. Todas as formas em que não haja que seja difícil criar prova, é muito difícil de testar. Não quer dizer que não se faça. Sim, mas por exemplo na medicina legal, quando se vai fazer, por exemplo, perícias psicológicas por causa da questão da violência psicológica, é muito mais difícil depois de aferir e é muito mais difícil o tribunal fazer prova daquelas avaliações, porque lá está, ainda continuamos muito naquele modelo de que a violência, há violências que são mais pesadas do que outras, ou que há violências piores e há violências menos boas e menos más.
Mas não, a verdade é que a violência toda ela é má. Exato. E não devia ser categorizada desta maneira. Mas normalmente começa pela manipulação, pela depreciação, pelo controle da roupa, muitas vezes nos jovens. Exatamente. Exatamente. A roupa da área da rede social, aquela violência social de controlar. Eu não gosto que andes com aquela tua amiga porque ela é muito oferecida. Ou seja, um conjunto ali de questões mais de manipulação e de controle. Começa sempre assim, antes de chegar à própria violência. E depois o que acontece muitas vezes, seja na violência doméstica ou da violência no namoro, quando estamos a falar da violência sexual, muitas vezes o que acontece é que a sociedade acha que não há espaço para a violência sexual quando estamos a falar de intimidade de um casal. Exato. Porque parte do princípio tudo o que é feito sexual dentro de um casal é consentido e não há nenhuma forma de violência. Existem várias formas de violência. Manipulação para ter relações sexuais, expor a pessoa a visualizar a pornografia quando a mesma não quer. Partilha indevida de, como o Nuno disse, de fotografias íntimas ou eróticas, que é muito comum nas escolas. Eu fui a muitas escolas em Matosinhos e não havia uma única escola, enquanto eu falava disto nas turmas, em que não me falassem de 1 ou 2 casos que aconteceu naquela escola de partilha indevida de fotografias, em que houve uma rapariga que mandou a fotografia para o namorado e o namorado zangou-se e depois mandou para o grupo todo do WhatsApp a fotografia ou o vídeo, e depois isto aqui ficou massificado, e depois esta rapariga teve um período de muito isolamento social e de bullying muito marcado, muito complicado. Em alguns casos só parou quando ela mesmo mudou de escola, quando saiu daquele modelo, e não houve nenhuma punição da pessoa a quem partilhou, ou seja, não se procedeu sequer a uma apresentação de queixa, porque também é crime, estamos a falar de partilha indevida de fotografias. Ou seja, há aqui ainda um conjunto de comportamentos violentos que são muito normalizados, e quando estamos a falar dos professores e das professoras, agora estamos a falar da questão deles não estarem preparados para... Há mais do que isso. Os professores também, e os professores fazem parte da nossa sociedade, têm a mesma raiz cultural que todos nós, e se não tiverem a formação de vida, repetem exatamente os mesmos modelos. Eu lembro, por exemplo, estávamos a dar numa formação que eu estava a dar, e um professor estar basicamente, estávamos a falar, porque aquilo era um programa de 6 sessões, em que a segunda sessão era sobre igualdade de género, e estávamos muito a desfazer aquela ideia das roupas, porque é que um namorado tem de controlar as roupas que a namorada usa, porque ela não pode usar as regras, visto que o corpo é dela, a exposição é dela, e o professor interrompeu a dizer que a mulher dele não usava aquela forma de roupa, porque ele não admitia. Ou seja, quando estamos num espaço de formação e temos outra figura de autoridade a replicar estes modelos, também complica um bocado o processo de aprendizagem. Cada favor. Ou bastante. Não é fácil. E depois também temos aqui outra questão, e colocando aqui um bocadinho também o dedo na ferida, as próprias forças de segurança, que também muitas das vezes não estão... nesta questão da malta mais nova, também deixam passar um bocadinho, tipo, levas uma reprimenda desta vez, mas vê lá se, quando se chega a isso, porque às vezes nem a isso chega, porque lá está, acho que desvaloriza-se um bocado pelo facto de serem mais novos e isso tudo. Se bem que, depois não quero generalizar, não é, que não são todos iguais, e felizmente temos forças de segurança que estão verdadeiramente preocupadas com esta questão da violência doméstica e que tomam atitudes e que... bem haja, mas ainda com certeza há muitos que também pensam assim, não é? Que também tentam, porque lá está, voltamos ao mesmo, se calhar em casa não deixam a filha sair com a mini saia, essas coisas todas, e isso não é fácil, e é como dizes, são mudanças culturais que vão custar bastante. E depois, se bem que eu acho que estas questões, e eu estou sempre a falar nesta questão dos números, daquilo que nós assistimos na televisão todas as vezes, serve sempre assim como uma chapada na cara, não é? Que a gente vai levando cada vez que vê, porque depois o que me preocupa, para além da violência doméstica em si, que me preocupa imenso, obviamente, porque tenho filhos, e uma filha e um filho, e a gente pensa sempre, não é, no que será, mas pela violência dos atos, acho que cada vez se parte para coisas mais terríveis, porque já não chega, não é, uma chapada, uma coisa assim, não.
Agora é aqui coisas absurdas de morte das piores formas possíveis, não é? Que é isso que assusta cada vez mais nos dias de hoje, e pronto, o que é certo é que estão a ser mais divulgados e que sirva para irmos tomando consciência de que é realmente um problema da nossa sociedade e que nós todos temos algo para fazer, mas que preocupa, não é? Este galopar deste modo de violência, porque quando se dizia entre marido e mulher não metas a colher, o que acontecia antigamente, provavelmente até se morria por isso, mas não se falava, obviamente não sabíamos, mas o que era certo é que víamos esses casos de marido bater na mulher e por aí, mas agora está-se a partir para um grau de violência muito... Isto há alguma explicação para isto? O que eu vou falar é de uma opinião pessoal, é até de uma reflexão. Eu sinto, ao trabalhar nesta área da violência, sinto que estamos num paradigma um bocadinho de mudança, fazendo aqui a questão da violência está-se a tornar mais violenta, mas não é só na violência doméstica, na violência do namoro, é na sociedade de forma massificada. Nós vemos pessoas a saírem à noite, a encontrarem confusão num bar e pessoas a acabarem por morrer no meio destes confrontos. Okay? E estes casos estão a aumentar, ou seja, a violência não está a aumentar, a violência física mais gravosa não está a aumentar só na violência doméstica, mas está a aumentar nos outros setores também, mesmo as formas de discriminação, como por exemplo este ano, aliás no ano passado, as formas de violência contra pessoas homossexuais tinha aumentado mesmo na sua intensidade. Nós tínhamos casos de agressões muito violentas, algo que não era comum em Portugal. Apesar de haver altos níveis de discriminação, nunca tinha chegado ao extremo de haver uma agressão física monstra, como alguns casos que ocorreram no ano passado. Há uma explicação para isso? Não sei exatamente. Estava aqui a pensar até um bocado em termos de estatística, porque agora assim sem dados concretos, estava a pensar que acontece muito isto em investigação no geral, que é quando se procura uma coisa encontra-se, não quer dizer que ela já não existisse antes. Ou seja, o facto de agora se estar atento a estes dados faz com que se apurem mais casos, mais números. E acho que isso pode ter acontecido um bocadinho, se calhar antigamente enquanto que era perfeitamente banalizado o castigo físico nas relações, ou que até era banalizada alguma violência em que até se tinha uma arma de fogo em casa ou de caça e havia ali, se não houvesse o duelo mesmo, como nos filmes, mas uma ameaça de uso daquela arma. Isso existia e era pouco procurado e pouco contabilizado em termos de estatística. Acredito que tivesse vindo a reduzir ao longo, se calhar, da última década, lá está muito por causa da consciencialização que se fez e reforço de outras medidas também, nível de segurança e de leis, mas de facto, talvez nos últimos, 5 anos, talvez tenha havido aqui uma inflexão da curva outra vez, ou seja, de facto voltar a aumentar, como estamos a dizer, o número e o tipo de comportamentos agressivos. Não sei se a acompanhar esta onda um bocado de violência no geral e de se levantarem políticas extremistas aqui e ali, como se fosse um saturar da paciência das pessoas contra coisas que julgam estar mal e então sentem-se impulsadas de não, agora é que vamos resolver, agora é que isto vai entrar nos eixos, isto está mal há muito tempo. E isso parece legitimar, mas parece-me um bocado uma influência, de facto, do que se vê na televisão, de formas de violência estarem legitimadas em países onde se adotam políticas opressivas e a gente vê ameaças de conflitos armados daqui para ali, movimentos extremistas a levantar-se e a provocar violência nas ruas. Se calhar isto inspira as pessoas a quererem fazer justiça pelas próprias mãos do que elas julgam que é justiça e, portanto, escalar-se no tipo de comportamentos violentos. Acho mesmo que deriva de um bocadinho de fenómeno de massas e de influência de massas, porque assim, biologicamente, sim. Não estou à espera de nada que possa agora, enfim, tudo bem que se fala muito aqui na doença mental, muitos riscos que muitas vezes têm a ver com a vida urbana, o stress, a competitividade,
se calhar o aumento e diversidade de substâncias, de drogas, de abusos psicoativas, talvez isto tudo esteja a fazer escalar um bocadinho a onda de violência. E queria aproveitar só para fazer um parênteses aqui, que tem a ver com os agressores, porque acho há muito a ser feito também com os agressores, e lembro-me até na altura me ter causado um certo desconforto, mas era eu adolescente e li um livro de um psiquiatra conhecido em Portugal, tem livros inspirados em casos reais dele, e que me inspiraram a mim também muito, e um deles era sobre o caso de um agressor que ia à consulta do psiquiatra, e aquilo causava-me assim um bocado de desconforto, mas estamos aqui a protagonizar o agressor, mas como é? Isto para dizer que há agressores que o são por, não quero justificar a perigosidade e a agressão com a doença mental, aliás, cada vez que falo nisto procuro desconstruir este conceito, repito, alguém com uma doença mental tem mais risco de ser vítima do que ser agressor, mas há alguns casos específicos em que tem a ver até mais com características de personalidade do que com uma doença em si, ou seja, uma característica de personalidade torna-se doentia ao longo do tempo, ano após ano, e adicionando ingredientes e acontecimentos de vida que levam para aquele caminho. E sobretudo quando as pessoas, por exemplo, têm uma dependência de uma droga, e em Portugal é muito comum no álcool, começa a haver o chamado ciúme patológico, em que a pessoa tira ilações daquilo que observa, e tira ilações que são erradas, têm uma lógica enviesada e que a levam a crer que há ali um motivo de ciúme, motivo esse que justifica depois a consequência da agressão. E, portanto, se isto for detectado precocemente, pode-se tratar o que aqui há de mal, o que aqui está a levar a uma doença mental, de forma... porque esta pessoa também está em sofrimento, diga-se, uma pessoa que está a padecer de alguma, portanto, no sentido de proteger, obviamente, as vítimas, mas também de salvar o agressor de ser agressor, e isto é muito importante também em algumas medidas para os agressores, creio. Concordo contigo, Nuno, mas há aqui uma questão que também é importante frisar, porque isto acontece muito nos mídias, que é a desculpabilização do agressor com base nas características que tu apontaste, é uma questão dos consumos. Quantas vezes temos um caso de um femicídio, da morte de uma mulher por violência doméstica, e depois vem as pessoas, ele bebeu demais, estava com desempregado, blá blá blá, ou seja, parece um processo de desculpabilização de um comportamento que não pode ser desculpabilizado, pode ser conceptualizado e tentar perceber o porquê das coisas acontecerem. O que eu sinto também com as agressões, não é que eu também tenha muita experiência a trabalhar com agressores que não tenho, mas pouca experiência que eu tenho de lidar com alguns agressores e agressoras é que muitas deles e delas não sentem que estão errados, e quando não sentem que estão errados, o processo básico de qualquer mudança psicológica é a pessoa querer mudar e ter a percepção de que alguma coisa está errada, ele fez algo errado. Quando a pessoa continua a achar que o comportamento dela é válido perante aquele ciúme patológico, perante tudo, e não consegue mudar a grelha de leitura, aí estamos com outro problema, que é como é que vamos mudar uma pessoa que não quer ser mudada. Exatamente, mas isso lá está. E acha que não há nada para mudar. Exatamente, mas isso que estás a dizer, eu até posso detalhar, que é para desfazer a confusão. Isso que estás a dizer, lá está, depende da vontade. Uma pessoa que não tem uma doença mental tem liberdade, tem discernimento para as decisões, portanto, e é punível. Agora, eu posso detalhar, no caso da chamada a perturbação delirante crónica, ou seja, começa em pessoas que têm algumas características mais desconfiadas de personalidade, características paranoides, nós chamamos assim, porque os modelos educativos, as experiências de infância levaram a que fosse desconfiada um bocado de tudo, por exagero. Quando se adicionam outros ingredientes, por exemplo, ser dependente de álcool, isso faz com que a pessoa acredite que há uma situação de traição, ou que acredite que o acontecimento deste dia, somado ao acontecimento do dia anterior, somado ao que alguém disse, é por si uma prova suficiente de que houve, por exemplo, uma infidelidade, uma traição por parte do cônjuge ou do companheiro. Que não existiu. Ou seja, eu não estou a dizer que isto justifica a consequência que ela lhe vai aplicar, não é? A violência. Estou a dizer que isto nos ajuda a perceber como é que aquela pessoa criou aquela situação na sua cabeça. De resto, ou seja, muitas vezes a base disto é prevenível, ou seja, pode-se trabalhar o agressor de maneira a resolver a causa.
E a propósito, fazendo aqui um parênteses legal, por exemplo, o consumo de bebidas ou de estupefacientes antes de se cometer qualquer crime não desculpabiliza pelo simples facto de, se constatar que a pessoa sabe o resultado do consumo, sabe que vai ficar num estado ébrio, alterado de consciência, já é punível por o ter feito. Sim. Portanto, estamos aqui a falar exatamente de haver trabalho educativo ou às vezes de tratamento de alguma patologia que está a começar, geralmente é assim, com o agressor. Portanto, é para estar atentos e podermos ajudar quem quer claro que precise em ambos os lados. E em termos de, como eu disse, o tempo voa, já duplicamos o tempo do nosso programa, de qualquer das formas, ficam em nota, em termos de nota de rodapé, que é sempre importante esta questão de se sentir que está a ser vítima de algum tipo de abuso, algum tipo de violência, se conhecer alguém que está a sofrer algum tipo de violência, que denunciem, não é? Porque claro, acho que exatamente. é... Claro que sim. E que procura ajuda para exatamente, si, e enquanto ajuda. O resto do processo se enrola. Exatamente. Muito obrigado aos dois por este bom bocadinho. Marcamos aqui encontro num outro sala privada. Obrigada. Obrigado.